Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso Palavras Cruzadas. É um prazer imenso estar aqui convosco mais uma vez, para explanarmos mais uma vez esta lição maravilhosa sobre o livro de Marcos, que estamos estudando neste trimestre. E a lição desta semana, lição 5, vamos falar um pouquinho aqui sobre milagres ao redor do lago. Neste momento, eu gostaria de convidar a todos para nós dirigirmos uma prece ao nosso Deus antes de nós abrirmos a palavra sagrada. Oremos. Pai querido, muito obrigado, nosso Senhor, pela vida, pela saúde, pela alegria, e por mais uma vez termos a oportunidade de estudarmos, meu Pai, a Tua Sagrada Escritura. Que o Senhor possa nos usar, possa nos inspirar para aprendermos mais um pouquinho do Teu reino, meu Pai, pelo qual nós devemos proclamar o Teu Evangelho aqui na terra a todos aqueles que estão de corações abertos para o receber. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom, estamos aqui mais uma vez. Eu gostaria também de agradecer a presença do nosso querido amigo Samuel. Já faz um bom tempo que não nos vemos, né, Samuel? É verdade. É muito bom estar aqui contigo para nós falarmos um pouquinho, né, Samuel? Agora com um tema diferente, já falamos aí sobre os Salmos, já falamos aí sobre outros assuntos muito importantes, né, que aprendemos no decorrer do estudo da lição. E agora estamos aqui para falarmos um pouquinho sobre o livro de Marcos. Samuel, vou começar aqui com a lição de sábado, Milagres ao redor do lago. Aqui nós vemos que há uma continuação da lição 4, não é? Onde Cristo Jesus ali estava a falar um pouco sobre as parábolas. Foram muitas parábolas que ele usou ali, não é? Nós lembramos ali que ele estava ali no meio do povo judeu, propriamente o seu povo, não é? Cristo Jesus veio à terra propriamente para os judeus, para salvá-los, e nós sabemos que não foi exatamente isso que acabou acontecendo, não é? No decorrer da história ali em meio ao povo judeu. O verso áureo diz assim: Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez, e como teve misericórdia de ti. Marcos capítulo 5, versículo 19. Logo aqui no início da lição, o Samuel, nós vemos aqui que Jesus, ele estava ali, não é, falando por parábolas para a multidão, que não eram poucas pessoas, a gente sabe que eram muitas pessoas que iam ouvir Cristo Jesus falar aquelas maravilhosas promessas, Cristo Jesus realizar ali sim os milagres, não é? Que nós sabemos que o primeiro milagre que Cristo Jesus fez ali, no meio do povo judeu, foi a cura do endemoniado, não é? Nós vemos ali o confronto, já o grande conflito que Cristo Jesus teve, propriamente com Satanás, com as suas legiões, não é? E vemos ali algo importante, que Cristo Jesus naquele momento, ele mesmo se sentiu cansado por estar horas e horas a falar em parábolas, a explicar para as pessoas, não é? Propriamente ele explicava somente ali depois para os seus discípulos. E ele, ao se retirar ali, não é? Ele ficava distante da multidão, ele fez um pedido aos discípulos para que eles atravessassem a margem. E interessante que, falando um pouquinho desse lago, né, ali na Galileia, esse lago ele tinha mais ou menos, é descrito aqui pelo autor da lição, 21 quilômetros, o seu comprimento, e 13 quilômetros de largura. Então, a gente consegue imaginar, para que eles pudessem chegar até a outra margem do rio, eles teriam que atravessar aí mais ou menos 13 quilômetros aí, não é, Samuel? Nos remos ali, naquela situação, antigamente, que não eram esses barcos sofisticados que nós temos hoje, não é? Que já tem um motor Yamaha, que é muito rápido, que consegue atravessar de uma margem a outra muito rapidamente. E nós vemos ali que Jesus Cristo faz esse pedido para eles e eles vão até a outra margem do rio. Ali naquele momento, Samuel, nesta lição, nós conseguimos ver algo muito importante. Jesus Cristo indo em busca de um outro público-alvo que ele sentia no seu coração que ele precisava alcançar. Ali naquele momento, Cristo Jesus precisava chegar a uma outra cidade, que é conhecida como a cidade dos Gerazenos, não é? E algo muito interessante ocorreu durante a viagem deles na travessia com o barco. Nós vemos ali que eles enfrentaram uma tempestade, não é? Ali naquele momento, uma pergunta que muitas das vezes, por tudo que os discípulos tinham passado ali com Cristo Jesus,
As parábolas que Cristo Jesus passou os momentos explicando para eles, detalhes por detalhes, o que cada coisa significava, mas ainda assim os discípulos não entendiam uma coisa, um fato muito importante que muitas das vezes eu, como Adriano, todos nós, não é, Samuel, não sabemos exatamente quem é Cristo Jesus. Os discípulos, eles não entendiam ainda quem era o Cristo Jesus, o que, que ele poderia fazer, qual que era o poder que ele tinha, da onde Cristo Jesus veio, qual era o seu propósito aqui na Terra. E ali naquele momento, conta-nos que houve uma grande tempestade, como é dito, não é? No capítulo 4, no versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco. Ali naquele momento, os discípulos ficaram atônitos, ficaram preocupados. Olha, agora o que vai acontecer conosco aqui, não é? Aonde nós viemos parar em meio a uma tempestade, algo que não havia. Eram muitas dúvidas que estavam ali na cabeça dos discípulos, não é, Samuel? E a pergunta, não é? Quem é Jesus? É aquele que é capaz do quê de fazer? De controlar todas as coisas? Será? Naquele momento, é interessante na nossa vida, muitas das vezes nós só nos lembramos de Cristo Jesus quando nós estamos passando por uma grande dificuldade. Quando estamos num leito de hospital, quando estamos desempregados, quando estamos muitas das vezes em situação de rua, não é? Uma situação muito triste que estamos passando, alguém que esteja doente, algum país que esteja em guerra. É somente nesses momentos, não é, Samuel, que nós olhamos para trás, que nós lembramos de tudo que nós passamos, daquilo que as pessoas nos ensinaram de bom, e lembramos quem é Cristo Jesus. E foi exatamente o que aconteceu com os discípulos neste momento, não é? Quando nós lemos aqui no versículo 38, Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E naquele momento, não é? Jesus Cristo se levantou ali e rapidamente disse, né? Vento, eu te repreendo, não é? Acalma-te, emudece. E o vento aquietou e fez grande bonança. Olha já um milagre muito interessante na frente dos discípulos dali, não é? Eles que eram as testemunhas oculares, como propriamente Ellen White diz aí. Eu gosto muito do livro de Marcos, Samuel, porque Marcos nós sabemos que era um dos que era menos iletrados, não é? Entre Mateus e Lucas, que eram estudados, tinham grande conhecimento. Só que se nós pegarmos aí os milagres, os detalhes bem contados, não é? Por um desses autores dos livros sinóticos, que é esses evangelhos aí de Mateus, Marcos e Lucas, Marcos não deixa passar esses detalhes. Nós vemos ali que os discípulos, ao verem aquilo ali, eles ficaram maravilhados, não é? E fizeram a pergunta naquele momento, não é? Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? O Jesus Cristo perguntando para eles, eles disseram, não é? Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha aqui neste momento, eles ali presenciando, conhecendo a grandiosidade de Cristo Jesus e realmente o grande poder que ele veio nessa terra para operar em meio a eles e todos os povos que estavam ali em seu tempo para conhecer realmente quem era Cristo Jesus. Samuel? Excelente introdução que já fizeste, já descreveste esta história praticamente do início ao fim. Eu quero só fazer algumas notas que eu acho que são importantes. Realmente, como tu disseste, Jesus tinha aqui um outro público-alvo, porque os discípulos no final desta história fazem uma pergunta e dizem, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, os discípulos ainda não sabiam quem era Jesus. Porque se eles soubessem que era Jesus, se voltarmos ao versículo 35, Jesus disse, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. Jesus disse aos discípulos que iam passar para a outra margem. Disse-lhes, com certeza, que iam chegar lá. Então, por que é que eles tiveram dúvidas? Porque eles ainda não tinham fé suficiente para acreditar que no meio daquela tempestade, realmente, as palavras daquele homem se iam cumprir. E Jesus, estando a dormir na frente do barco, não era por acaso. Jesus estava cansado daquele dia, mas Jesus queria realmente fazer ali
um teste e dar alguma lição àqueles homens que ainda não tinham presenciado, se calhar, algo que os tocasse daquela forma. E há algumas lições que nós podemos tirar aqui desta história. A primeira delas é que as tempestades são inevitáveis. Normalmente, existe alguma tendência para nós acharmos que as tempestades que acontecem na nossa vida resultam de alguma desobediência, de algum ato mais errado que nós fizemos, como foi o caso, por exemplo, de Jonas. Sabemos que ele desobedeceu a Deus e por isso enfrentou uma grande tempestade. Foi algo similar e resultou numa desobediência. Mas nem sempre é assim que acontece. Neste caso, os discípulos estavam a seguir Jesus, eles tinham deixado tudo para trás para seguir Jesus. Então porquê é que eles passaram por uma tempestade? Então porquê é que eles tiveram que passar por aquilo se eles tinham passado o dia inteiro com Jesus? Porque eles ainda não tinham percebido, apesar de estarem a acompanhar Jesus, apesar de estarem a aprender cada vez mais, ainda não tinham completa noção daquilo que Jesus era capaz de fazer na vida deles. E isso também acontece connosco. Nós muitas vezes vamos à igreja, muitas vezes estudamos a Bíblia, mas mesmo assim as tempestades são inevitáveis. Elas vão chegar para nos aperfeiçoar, para nós conseguirmos chegar mais perto de Jesus e não ter dúvidas de que Ele é capaz de nos salvar em qualquer situação. Outro ponto também interessante nesta história é que as tempestades são imprevisíveis. Para além de inevitáveis, elas são imprevisíveis. Aqueles homens que estavam com Jesus, eles eram quê? Eram pescadores. Eles estavam habituados a lidar com o mar, estavam habituados a tempestades e conheciam aquele local, porque aquele era o sítio onde eles trabalhavam diariamente. Tinham experiência e mesmo assim foram apanhados de surpresa. E isso também acontece connosco, não é? Muitas vezes pensamos que temos experiência, que dominamos certo e determinado assunto, mas as tempestades da vida chegam e apanham-nos também de surpresa, como tu disseste, uma doença, uma traição, uma crise familiar, uma crise financeira, pronto, um acidente. Essas coisas chegam sem avisar, mesmo nós estando com uma vida espiritual boa, nós estando perto de Jesus, nós praticando o bem, essas situações vão chegar para todos nós. Outro ponto também interessante é que as tempestades não são administráveis ou gerenciáveis, por outra palavra. Aquela tempestade era diferente de todas as tempestades que aqueles homens tinham encontrado antes. E eles, mesmo assim, qual é que foi a melhor coisa que aconteceu no meio daquela tempestade? Foi que eles lembraram-se de pedir ajuda a Jesus. E isso é a grande diferença entre o que aqueles homens fizeram e que se calhar aquilo que nós fazemos na nossa vida. Trazendo para os nossos dias, muitas vezes nós não agimos dessa forma. Ao invés de, quando aparece uma tempestade, nós irmos buscar a Jesus, nós tentamos confiar nos nossos recursos, nas nossas capacidades, resolver do nosso jeitinho, e a nossa postura tem que ser uma postura de dependência de Cristo, uma postura de quem sabe que, apesar das ondas da vida, apesar da sua experiência e das suas capacidades, não vai conseguir vencer todas as dificuldades desta vida sem o auxílio de Cristo. E se calhar o último ponto que eu quero transmitir aqui é que as tempestades são pedagógicas, ou seja, elas têm alguma coisa para nos ensinar. Jesus sabia que vinha aí uma tempestade? Sabia. Porquê? Fazia parte da programação que ele tinha para aquele dia. Porquê? Porque essa experiência ia ajudar os discípulos a entender esta lição que lhes faltava aprender, que temos que confiar em Jesus no meio das tempestades da nossa vida. E penso que estes são os 4 pontos que nós temos que retirar desta tempestade, em que Jesus acompanhou os discípulos, ensinou-lhes uma lição e não deixou que nada de mal lhes acontecesse àqueles que o seguem. É exatamente isso, Samuel. Quando você fala justamente com essas palavras, usando esses 4 pontos que você separou, que é algo crucial que nós precisamos colocar na nossa vida, a gente jamais deve se esquecer, não é? Que o nosso Divino Senhor está à altura de qualquer emergência que nós estejamos enfrentando na nossa vida, não é? Como tu disseste, quando eles passaram por aquela luta, por aquela dificuldade em meio à tempestade, algo extraordinário aconteceu. Foi uma tempestade, nós podemos imaginar hoje, na qual eles nunca presenciaram na vida deles, não é? Que o próprio Cristo Jesus já perguntou para eles, não é? Onde é que está a fé de vocês? Vocês que passaram o dia inteiro comigo, nós estávamos ali a explicar por parábolas, não é? Para os judeus e para todos que estavam ali em meio à multidão.
Então, nós vemos, né, que aquele que entrega a sua alma a Jesus não precisa desanimar. Temos um Salvador Todo-Poderoso, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, nós podemos dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, não é? Isso está lá em Salmos, capítulo 46, versículo 1 e 2. Olha a nossa certeza, onde nós encontramos a nossa fé, o nosso refúgio, não é, Samuel? E todos os dias nós lendo, ao lermos a palavra de Deus, nós conseguimos colocar tudo isso em prática, nós conseguimos fortalecer a nossa fé, nós conseguimos nos alimentar da palavra de Deus. E agora aqui, Samuel, pulando um pouquinho aqui para a lição de segunda-feira, a gente vê que Cristo Jesus, quando ele fez o pedido para os discípulos, propriamente, não é? Nós sabemos aí que foi também com... Deus já tinha tudo planejado, não é? Cristo Jesus, ele já tinha tudo planejado. Então, nós vemos ali que ele queria provar os discípulos, sim, na tempestade, mas ele também estava ouvindo algum clamor lá do outro lado, que estava clamando por ele, não é? Então, nós podemos ver aí que um homem estava fazendo o que é? Um sussurro, não é? Um clamor baixo. E também, ao mesmo tempo, havia algo que estava sobre ele que fazia com que este sussurro não fosse tão bem ouvido, não é? Que eram as legiões que estavam ali naquele processo. O texto bíblico está lá em Marcos, capítulo 5, versículo 1 a 20, onde nós vemos Jesus Cristo neste momento, tá bom? Nós devemos ressaltar este ponto. Jesus Cristo vem aí, neste momento, fazer a primeira cura no meio dos gentios, Samuel. Porque antes de atravessarem a margem do rio, Cristo Jesus apenas estava fazendo ali no meio entre os judeus, não é? Que foi propriamente os que os recusaram, que não queriam aceitar de maneira alguma Cristo Jesus. E aqui nós vemos, propriamente quando eles estavam ali do outro lado da margem, eles chegaram ao outro lado, obviamente, acredito eu que os discípulos já conheciam aquela região. Eles já conheciam, já sabiam, não é, quem era o povo que vivia ali, porque eles, como pescadores, conheciam todas aquelas regiões ali ao redor da Galileia. E quando eles chegaram ali, eles viram, a primeira coisa foi um homem que estava perturbado, correndo de um lado para o outro e não paravam. Eu imagino que os discípulos, depois de uma grande tempestade, ao verem aquele homem, eles não queriam arriscar descer do barco, não é, Samuel? E nós vemos ali que quando o homem fixa com seus olhos apagados ali, com seus olhos precisando de alguma coisa, de uma esperança, de uma luz, de um clarim que viesse, de um Salvador, de um Redentor, quando ele viu Cristo Jesus chegando ali ao leme daquele barco, ele foi diretamente correndo ao encontro de Cristo Jesus. Ali naquele momento nós vemos aquele homem recebendo, não é, uma bênção especial de cura, que era algo que ele estava precisando. Nós vemos na história, né, Samuel, que aquele homem, ele já havia sido preso, já havia quebrado as correntes, já tentaram levar ele para diversos lugares e ele sempre escapava de tudo, não é? Nós vemos o que é capaz uma pessoa quando está completamente possessa por espíritos, que é algo que pode acontecer com qualquer um de nós, não é? Quando estamos demasiadamente muito longe de Cristo Jesus, o que pode acontecer com uma pessoa quando ela é tomada por todo esse espírito maligno, né? Porque Satanás, ele vem somente para roubar, matar e destruir a vida de toda a humanidade. E isso, naquele momento, foi o que aconteceu com aquele homem, não é? Aqui que nós vemos, algo interessante que nós vemos aqui, Samuel, nessa história, os próprios espíritos maus que estavam dentro daquele homem, eles mesmos conheciam quem era Jesus Cristo e qual era a sua autoridade e poder. Quando eles vieram ali ter com Cristo Jesus, ele tem uma frase aqui que eles vêm já logo de início, não é? Tendo um diálogo ali com Cristo Jesus, que diz assim no versículo 7, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjure-te por Deus que não me atormentes. Olha aqui, não é? Nós vemos que eles já
naquele instante, reconheceram que era o próprio Filho de Deus que estava presente ali naquele momento e que somente ele poderia fazer algo contra aqueles espíritos maus que estavam dentro daquele homem. E algo interessante aqui também no versículo 9 diz assim: e perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos, não é, Samuel? Sabemos aí no grande conflito que quando Satanás foi expulso do céu, não foi só ele, não é? E sim a terça parte dos anjos que estavam no céu, não é? Sabemos que Satanás, Samuel, até a morte de Cristo Jesus na cruz, ele, depois que Adão perdeu, não é? O seu trono ali que foi dado por Deus no Jardim do Éden, porque ele era o príncipe deste mundo, quem se tornou o príncipe deste mundo foi Satanás, porque entrou o pecado no meio da humanidade, não é? Satanás sim se tornou o príncipe deste mundo, não é? Até a morte de Cristo Jesus, quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador. Então, Satanás ele vai tentar de todas as maneiras, não é? Depois que ele perdeu o céu, a sua busca incansável pela vingança, levando outros à queda. Então, nós vemos aqui essa legião que estava dentro deste homem, eles sabiam do que Deus era capaz de fazer ali com eles, não é? E ali naquele momento, muito interessante, Samuel, eles fazem um pedido, lembrando algo que era praticado muito no meio judeu, ali no passado, no tempo de Moisés, quando foi erigida ali entre o meio povo as leis cerimoniais e as leis todas que eles deveriam seguir ali. E diz assim, e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país, para que eles saíssem de todo lugar dessa terra, não é, Samuel? Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Quando nós lemos aqui essa passagem, fica algo muito confuso para nós, né, Samuel? Mas por quê? Logo para a manada de porcos? Por que tudo isso, não é? Por que aquele homem ali era considerado como alguém que andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras? Quando nós falamos a respeito de sepulcro, Samuel, nós lembramos aqui de Números, capítulo 19, versículo 11 e 16, não é? Que os túmulos eram considerados o quê? Impuros. E também, quando nós vimos aí que ele se mutilava, não é? Com pedras, ferindo o seu próprio corpo. Imagina ali que quando Cristo Jesus encontrou ele estava cheio, todo ensanguentado ali em seu corpo, cheio de feridas, de úlceras. Isso se submete lá em Levítico capítulo 15, não é? Que sangrar também se tornava alguém que estivesse impuro. Agora, a questão dos porcos. Por que os porcos, não é? Os porcos nos submetem ao texto de Levítico, capítulo 11, versículo 7, que nós sabemos que ali são classificados, Levítico capítulo 11, não é? Todos os animais são considerados puros e impuros, não é? A classificação que Deus fez. E os porcos, nós sabemos que eles entram na classificação dos animais impuros, não é? Ali tem a descrição das suas características, depois os irmãos quiserem podem acompanhar, no Levítico capítulo 11, e nós vemos que os porcos eram impuros, então, propriamente, os espíritos pediram a permissão para Deus para que eles os mandassem, os expulsassem daquele homem e os enviasse ali para os porcos. E ali interessante, Samuel, que nós vemos que era um despinhadeiro que havia ali naquele local, né? Imaginamos ali um monte bem alto, e ali não era, vamos imaginar aí, quando nós passamos pelas quintas por aqui, nós vemos ali alguns porcos, não é? Não passa de 20, de 30. Aqui na Bíblia diz que era mais por cerca de 2.000 porcos. Quando a gente lê este episódio aqui, a gente fica imaginando, imagina 2.000 porcos a se lançarem ali, não é? No despinhadeiro abaixo, a cair ali dentro do mar. E diz que os tratadores de porcos ali que cuidavam, né? Que aqui na minha versão diz os porqueiros, viram aquela cena, eles fugiram atemorizados e também preocupados, não é? Para contarem propriamente para os donos daqueles porcos ali. Então, nós vemos aqui, Samuel, uma grande luta no grande conflito ainda assim, não é?
Os demônios matam os porcos, 2 pontos para Satanás. A população da cidade pede a Jesus para ir embora, mais 2 pontos para Satanás. Jesus expulsa os demônios, são 2 pontos para Jesus. E outro ponto aqui importante, e final e o derradeiro de todos, não é? O homem é curado com sua testemunha. Naquele momento aqui no versículo 13, não é? Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada eram cerca de 2.000. Precipitou-se despenhadeira abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. E aqui, continuando no versículo 15, diz assim: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E no finalzinho, no versículo 20, Samuel, ainda só para concluir esta ideia aqui, diz assim: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Olha que bonito, não é? Jesus não queria que ele fosse com ele ali, Jesus queria que ele fosse e dissesse o milagre que aconteceu na sua própria vida, e que todos ficassem maravilhados com aquilo que aconteceu, que era um homem que já estava há anos ali a andar naquela situação deplorável, não é? E muitas outras pessoas que nós conhecemos hoje em dia, não é, Samuel? Que precisa de um milagre deste tão maravilhoso assim em sua vida, para que possa ser libertado das garras do inimigo. E que nós possamos ser como este homem que, após sermos testemunhas do poder transformador de Jesus, das experiências na nossa vida, nós possamos também conseguir influenciar os outros e testemunhar, ser uma luz viva e brilhante, como este homem foi após ter tido este encontro com Jesus. Continuando na história, seguimos agora para o versículo 21, enquadrando na lição, passaremos agora para a lição de terça-feira. A lição de terça-feira conta-nos aqui a história do pedido de Jairo. E são poucos versículos, eu vou ler. E a história diz-nos assim, versículo 21. Tendo Jesus voltado para o barco, no barco, para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Aqui há algumas notas importantes que nós devemos considerar. Mais à frente, porque esta história é interrompida pela história da cura da mulher enferma, mais à frente vamos ver que a filha de Jairo já dormia há algum tempo, não é? Portanto, este pedido de Jairo vai demonstrar o quê? Aqui um ato de grande humildade e de fé para Jairo ir aos pés de Jesus, prostrar-se, ajoelhar-se, como a Bíblia nos diz que ele fez, como sinal de respeito e reconhecimento pela autoridade de Jesus. Esta atitude revela uma grande fé e humildade que Jairo teve, porque realmente acreditava que Jesus era capaz de curar a sua filha numa situação desesperante como era aquela. Também é importante nós lembrarmos que Jairo era um dirigente da sinagoga, era uma pessoa importante da conjuntura da igreja daquela época, e essas eram as pessoas que não se assemelhavam a Jesus, pelo menos naquele momento. Portanto, o facto de Jairo ter se submetido à autoridade de Jesus, ter pedido pela sua ajuda, revela realmente que Jairo era um homem de fé, porque buscou pela verdadeira ajuda divina naquela situação. A necessidade e o amor que ele tinha pela sua filha levaram a buscar a ajuda de Jesus, não é? O que é que isto nos ensina? A fé, quando vivida de forma correta, ela pode transcender as barreiras sociais e as barreiras religiosas que vivemos na nossa vida, e que Jairo também vivia naquela altura por ser um dirigente importante da sinagoga. Outro ponto importante também a retirar desta pequena história é o compromisso de Jesus com aqueles que o buscam, não é? Jesus, naquele momento, Jesus não temos aqui nenhuma afirmação dele, nenhuma resposta sobre o pedido de Jairo. A Bíblia só nos diz assim no capítulo 24, Jesus foi com ele. Isso é realmente uma lição de compromisso, uma lição de disposição que nós podemos ver que nós devemos ter com todos aqueles que procuram Jesus
através de nós, porque quer encontrar resposta para alguma necessidade da sua vida. Nós também devemos ter esta prontidão a responder como Jesus teve. E logo de seguida, esta história é interrompida aqui, como a lição nos diz, que são histórias de sanduíche, em que as histórias são colocadas no meio de outras histórias. Temos aqui a história de uma mulher enferma. Esta história é uma história que a mim me toca, porque ao ler esta história consigo ver, sentir a situação desesperante que aquela mulher tinha e conseguimos ver a fé impressionante que ela teve. Lendo aqui muito rapidamente, a Bíblia diz-nos: grande multidão o seguia, comprimindo. No versículo 25, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada a aproveitar, antes pelo contrário, ainda pior. Esta situação que a mulher vivia, de uma hemorragia que já tinha 12 anos, sabemos que ela era considerada uma mulher impura, por ela estar sempre em sangramento, era considerada uma mulher impura na sociedade, era uma mulher que já tinha gasto todas as posses que tinha para se curar, porque ela realmente queria viver uma vida normal. E diz-nos o versículo 27, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo de imediato que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe dizia: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Esta história é realmente uma história apaixonante de fé. Existem aqui muitas lições que nós podemos tirar. Em primeiro lugar, com certeza é a fé desta mulher. Ela acreditava que bastava tocar nas vestes de Jesus para ser curada. É realmente uma situação que se nós, na nossa vida, conseguíssemos entender que se calhar o tocar nas vestes de Jesus na nossa vida é estudar a palavra de Deus e aproximarmos de Deus, seria impressionante aquilo que nós poderíamos transformar na nossa vida tendo uma fé como esta. Esta mulher tinha sofrido 12 anos, como já falámos, tinha esgotado todas as possibilidades da sua vida, mas não desistiu de procurar uma solução e como solução final, ela buscou Jesus. Ensina-nos o quê? Perseverança. Ao longo de 12 anos, ela não perdeu a esperança. Ensina-nos que nunca é tarde para conseguirmos mudar a nossa vida e alcançarmos uma mudança, né? Neste caso foi a cura dela, poderia ser uma mudança na nossa vida. Outro ponto importante é o acesso ao poder de Jesus pela fé. Jesus tinha sentido que dele havia saído poder e perguntou quem é que lhe tinha tocado, mas porquê? Jesus não sabia quem é que lhe tinha tocado, então não foi por desconhecimento, mas foi porque é que Jesus disse isso, para que a mulher pudesse manifestar e partilhar o testemunho de cura perante toda aquela gente que estava ali, não é? Esta passagem mostra-nos que a fé de Jesus é acessível a todos e que Jesus não discrimina ninguém pelas suas doenças, pelas suas condições físicas. E também existe aqui uma parte de reconhecimento e encorajamento de Jesus. Porquê? Jesus, ao saber que aquela mulher impura lhe tinha tocado, e quando reage, ele não censura a mulher, nem lhe repreende: porque é que me tocaste se estás impura? Nós sabemos que perante as leis daquela altura, isto seria algo que deixaria a outra pessoa impura. O que é que Jesus disse? Encoraja e diz: filha, a tua fé te curou, vai em paz e fica livre do teu sofrimento. O que é que Jesus pretendia com esta demonstração de cuidado e de compaixão? Queria permitir àquela mulher incluir-se outra vez na sociedade e dar-lhe uma nova identidade. Porque Jesus, ao chamar esta mulher de filha, não é só a cura física que ele está aqui a referir, mas também está em reintegrá-la social e espiritualmente, reconhecendo publicamente a fé desta mulher, que seria crucial para que ela se pudesse inserir novamente na sociedade. Então esta história, resumindo, ensina-nos aquilo
o poder de cura que a fé daquela mulher pôde obter na vida dela, a transformação integral e a dignidade que é possível nós restaurarmos, mesmo estando numa situação que a sociedade considera degradante, mesmo nós estando no fundo do poço, sujos de lama, e que a sociedade não reconheça em nós potencial, não reconheça em nós como uma pessoa válida. Jesus pode nos restaurar essa dignidade e pode nos dar de novo a vontade de viver e a vontade de fazer a diferença na vida dos outros. Esta é a lição que nós podemos retirar aqui da lição de terça-feira. Na lição de quarta-feira, nós vamos agora aqui. Não sei se tens alguma coisa, eu ia fazer agora a introdução da lição de quarta, se tens alguma coisa. Não, é só isso mesmo, Samuel. Pronto, já ia fazer um adentro aí para a lição de quarta-feira. É isso. Podes seguir. Eu peguei um ponto importante, Samuel, que tu disseste aí, não é? Que aquela mulher que estava enferma já faziam 12 anos, não é? E aí eu peguei, quando eu estava a ler esses versos, ela estava há 12 anos com corrimento de sangue, foi curada. E há um fato muito interessante, é que quando nós olhamos para a história da filha de Jairo, ela também, quando foi curada, ela tinha a idade de 12 anos. Se nós formos olhar para isso, não é? Algo significativo tem em conta esses dois números, não é? Porque logo na sequência, quando nós já passamos para a lição de quarta-feira, nós vemos aí Marcos capítulo 6, versículo 1 a 6, não é? Onde Cristo Jesus, propriamente quando ele saiu aí, não é? Do meio de todo o povo aí, quando ele fez ali a cura da filha de Jairo, não é? A mulher, sendo ela que teve que tocar a Cristo Jesus, e a filha de Jairo, ele que teve que tocar na mão dela para que ela fosse curada. Mas tanto nos dois fatos, eles tiveram que ter fé para que isso acontecesse na vida deles. Agora nós vemos aí, não é? Já o início de um ministério aí, não é? A instrução para os 12. Quem são esses 12? Os 12 discípulos, não é? Pelo qual nós conhecemos aí nos 3 evangelhos que é dito por cada um deles. E aqui, Samuel, quando nós vemos que Cristo Jesus, ele se retira e ele faz um pedido especial para todos ali, não é? Para que eles não dissessem a ninguém, para que ninguém o soubesse, aqueles fatos, aqueles milagres que aconteceram naquele momento. Cristo não queria que percorresse por toda a Galileia, não é? E que chegasse logo ao rei, porque ele ainda tinha algo para realizar entre meio o povo, não é? O seu ministério estava apenas ali começando juntamente com os discípulos. Eles ainda estavam começando a entender, a saber, a conhecer a Cristo Jesus. E nós vemos aqui, Samuel, que tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Samuel, quando eu estive a ler aqui essa lição aqui, a lição de quarta-feira, não é? E vi o título, eu me lembrei de uma história também do Velho Testamento que se submete ao que Cristo Jesus está vivendo aqui, nos dias quando ele se encontrou propriamente com os seus, propriamente com os da sua própria casa. A gente se lembra muito bem da história de José, não é? Ele mesmo foi rejeitado dentre ali os seus próprios irmãos, dentro da casa do seu pai, não é? Pelo seu trabalho, pelo seu empenho ali que o seu pai dava, não é? As tarefas que ele tinha para fazer diariamente, não é? O quão comprometido no trabalho que ele era para com seu pai, não é? O homem íntegro e reto que ele era para com Deus, através dos ensinamentos do seu pai, não é? Que ele teve ali com todos os seus filhos, não é? Nós vemos ali, né, Samuel, que tudo já vai se encaixando, não é? Os 12 filhos, não é, de Jacó. Nós vemos aqui os 12 anos da mulher que já estava ali com aquele corrimento de sangue, os 12 anos da filha de Jairo, e agora aqui o início do ministério, não é? E onde se inicia esse ministério? Logo, juntamente ali com as pessoas que o rejeitavam, não é? Mas por que as pessoas rejeitavam a Cristo Jesus? A pergunta, né, que muitas das vezes fica no nosso coração. Por ele, no passado, ter sido quem? Quando nasceu ali no ventre de Maria e cresceu ali no lar
juntamente com Maria? Jesus Cristo até então era conhecido como carpinteiro, o homem que desenvolvia móveis ali, não é? Que fazia algo para vender para outras pessoas, um artesão, vamos dizer assim, não é? Que fazia objetos propriamente com as mãos. Então, a sua transição de carpinteiro para professor pareceu ser algo difícil de as pessoas aceitarem ali naquela altura. Sabemos que hoje em dia é muito difícil, não é? Nós reconhecermos o mérito de uma pessoa que se dedica, o mérito de uma pessoa que está ali sempre íntegro, não é, Samuel? Muitas das vezes nós também vamos conviver com isso no dia a dia, em meio aos nossos amigos, os nossos familiares, os nossos irmãos, propriamente às vezes dentro da igreja, não é? Por isso que é como tu disseste, né, Samuel? É algo que nós buscamos diariamente na palavra de Deus. Se nós queremos nos fortalecer, às vezes eu mesmo conversando com a Aline aqui, quando nós estudamos juntos, ela diz, não é? Nossa, quando nós estudamos a lição assim, profundamente, examinamos palavra por palavra, frase por frase, versículo por versículo, e tentamos imaginar como se nós fôssemos o personagem ali daquela história, a gente consegue viver aquela experiência que eles viveram juntamente com Cristo Jesus. É algo estupendo, não é, Samuel? É algo muito maravilhoso, pelo qual nós queremos um dia sim estarmos com Cristo Jesus, não é? Não mais nesta situação pela qual nós passamos, de sofrimento, de tudo que nós vivenciamos a cada dia. Então, é algo que nós devemos nos preocupar em estarmos cada dia mais ligados inteiramente com Cristo Jesus. E aqui, Samuel, nós vemos também, a lição vem falando também, é muito pouco tempo que nós temos, não é? O silenciamento de João Batista, aqui no versículo 14 do capítulo 6, não é? Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório e alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos. Ali nós vemos, né, que Herodias havia feito um pedido para propriamente o Herodes, não é? Elas viviam em luxúrias ali e elas queriam a cabeça de João Batista decapitada dentro de uma bandeja, não é? Um pedido ali que era considerado uma loucura, um pedido grotesco, não é? E nós vemos ali que justamente quando João Batista ele é silenciado, um clarim se levanta ali, não é? Que é através dos discípulos. Eles que continuariam a levar a mensagem verdadeira que já era pregada por João Batista e que era ensinada por Cristo Jesus, que eles precisariam fazer e que eles colocariam em prática em sua própria vida ali em todos os povos e todas as nações, e é essa mensagem que está em nossas mãos hoje em dia, Samuel. É verdade. Nós já estamos sem tempo, eu só queria terminar aqui a nossa lição com uma passagem breve daquilo que se encontra na lição de quinta-feira, sobre a situação em que Jesus está com os discípulos, e Jesus já tinha pregado durante todo o dia aqueles homens, junto com os discípulos, e no versículo 35 diz assim, já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já é tarde, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondendo, dê-lhes vocês algo que comer. Eles lhe disseram, isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele. Quantos pães vocês têm? Pronto, e nós sabemos o resto da história. O que é que esta pequena passagem nos ensina? Realmente Jesus, apesar das lições espirituais, apesar dos ensinamentos que já tinha passado àquelas pessoas, também houve a necessidade de lhes satisfazer fisicamente. E quem fala da alimentação pode falar de muitas coisas, como nós sabemos nas necessidades da nossa vida. É realmente importante haver o equilíbrio entre aquilo que nós queremos ensinar da palavra de Deus espiritualmente às pessoas e também ajudar-lhes e satisfazer as suas necessidades enquanto seres humanos, procurar saber o que é que estas pessoas precisam. Tem que haver esse equilíbrio na nossa vida. E terminando aqui com este pensamento da lição de quinta-feira, em que nos diz que, em lugar do entendimento popular do Messias como um rei que libertaria Israel, Jesus veio para libertar as pessoas da escravidão do pecado. Ao andar sobre as águas, ele mostrou aos discípulos que é, de facto, o Senhor da natureza, mas não veio para governar. Ao contrário, veio para dar a vida em resgate por muitos. Ou seja, nós obtemos entendimento sobre todas estas histórias que podemos estudar, principalmente nos Evangelhos, que Jesus não veio
a esta terra para obter mérito, para obter reconhecimento por todos os milagres que fazia, por todos os ensinamentos brilhantes que ele fazia. Jesus veio realmente com uma missão. Jesus foi humilde ao ensinar toda a palavra que Deus lhe transmitira para ensinar, mas não buscava reconhecimento e o seu objetivo era chegar ao máximo número de pessoas, por isso estava sempre a deslocar-se de local em local para que conseguisse alcançar o máximo número de pessoas, e assim também deve ser o foco da nossa vida. Devemos ter essa mobilidade, essa dinâmica para conseguirmos não ser estáticos e conseguimos levar o Evangelho às pessoas que nos rodeiam, às pessoas que nos estão mais próximas. Nós não vamos mudar o mundo sozinhos, como fez Jesus, mas podemos mudar o mundo à nossa volta, sendo um pouco daquilo que Jesus foi para nós. E chegamos ao final da nossa lição, já não temos também mais tempo. Eu gostei muito de estar aqui à conversa com o Adriano, espero também que tenha sido proveitoso para vocês. Desejamos que continuem a estudar as lições da Escola Sabatina, continuem a aprofundar o Evangelho de Marcos, que tem muito para aprendermos, e que possam buscar o entendimento e a sabedoria de Jesus nesse estudo para conseguirem compreender. E nós estaremos aqui, nós e mais colegas nossos também continuaremos aqui a estudar as lições convosco para podermos partilhar tudo aquilo que aprendemos.